Olá, pessoal. Meu nome é Romero Marinho, eu sou membro do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, trabalho nas execuções penais e sou também professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, onde leciono cadeiras ligadas a direito penal, de modo geral. Já ensinei crimes em espécie um, 2, processo penal um, 2, não, 2 e 3, prática penal e agora estou lecionando crime espécie um e estamos fazendo um processo de sala invertida. Nós estamos antecipando a matéria aqui para que nós tenhamos tempo suficiente de fazermos atividades de resoluções de questões práticas na sala de aula para fixar melhor a matéria e estar dando bons resultados. Tá certo? Mesmo que seja direcionado aos meus alunos, você que está vendo esse vídeo, pode ver, compartilhar, mandar para aquele seu amigo que está se preparando para concurso. Pode ficar à vontade. Meu intuito não é ser o youtuber, intuito é continuar sendo professor. E nós estamos vendo aqui alguns crimes contra o patrimônio. E nós vamos ver agora o crime de receptação. Ok? Vamos começar com o tipo penal que está lá no artigo 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio e alheio, coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Pena, reclusão de 1 a 4 anos. Receptação, pessoal, é um crime que produz a manutenção, consolidação e perpetuação da situação patrimonial anormal, decorrente de crime anterior praticado por outrem. É uma verdadeira tutela penal de segundo grau. A gente percebe alguns crescimentos astronômicos de alguns empresários, e quando a gente vai ver, tem alguma questão de receptação atrás. Às vezes praticam preços baixos, tem um crescimento, tem até uma aparência de licitude, mas depois não resiste à investigação e acaba tendo a sua atividade de receptação, de comprar, de adquirir coisas ilícitas para revender na sua rede de mercado, né? Descoberto, tá certo? Nós estamos também, é importante dizer que é um delito muito praticado na nossa sociedade, porque está muito ligado aos crimes contra o patrimônio, que está cada vez mais crescente. Grandes e pequenos empresários, empresas praticam envolvendo cargas inteiras durante o transporte rodoviário, quando se não se fala que há realmente mortes de eh, caminhoneiros, enfim, é uma coisa muito séria. E por que nós temos que combater o estelionato? É a mola propulsora da criminalidade. Só se pratica o crime anterior porque sabe que terão para quem vender o produto subtraído. Então, não é raro a gente saber que um determinado furtador, roubador, ele chegou numa casa e deixou alguns bens que estavam lá à disposição dele. Por quê? Porque o receptador ele trabalha com determinados bens, às vezes eletrônicos, joias, e ele já vai ali, eu vou pegar a joia porque então, ele não sai levando tudo em regra, né? Não vai levando tudo em regra. Ele já vai levando de maneira vinculada ao receptador. Há dificuldade de recuperação do bem, porque há um distanciamento do trânsito do bem. O bem, ele, às vezes, sai da cidade, sai para outro local, né? E dificultando a recuperação pelo proprietário. Pelo fato de você não ter mais a posse do bem, fica mais difícil a descoberta da identidade e da localização do bem. Então, há um prejuízo da administração da justiça. A circulação criminosa do bem torna mais custosa, falta um i aí, viu, pessoal? Torna mais custosa a ação do poder público, elevando o custo social. A investigação fica mais cara. Estabilidade social, lógico, para garantir a ordem e a estabilidade das relações jurídicas dentro da sociedade, onde a gente deve ter apenas mudança de titularidade através de um ato consentido, através de um negócio lícito, enfim. Coibição de completamente ilícito, impedimento de enriquecimento sem causa por crime praticado por outra pessoa. Então, esses aí são os motivos de nós combatermos a receptação. Vamos ler essa notícia aqui?
Polícia Civil prende empresário e recupera em Franca 28 toneladas de couro roubados em Araras. Carga avaliada em R$ 1 milhão havia sido roubada em setembro, enquanto era transportada de Uberlândia, Minas Gerais, a Cubatão, São Paulo. Suspeito detido confirmou compra do material. De acordo com a polícia, o roubo aconteceu no último mês de setembro, em Araras, enquanto era transportada em um caminhão que saiu de Uberlândia, Minas Gerais, e seguiu para Cubatão, São Paulo. Após o roubo, agentes da Polícia de Investigação sobre Entorpecente deram início à investigação, e identificaram que a carga foi levada para Franca. Fica a dica, bota aqui o QR Code e vai pegar a notícia completa para saber se realmente se o Romero está inventando ou não, e também para tomar conhecimento de todos os meandros do crime. Para os curiosos, certo? Quem não é curioso, vamos continuar aqui na nossa aula. Então, vamos ter uma receptação própria. Alguns núcleos. Vamos conhecer eles. Adquirir significa o quê? Comprar, permutar, trocar, dação em pagamento, recebimento de herança. Exige o quê? Uma entrega. Mas, como diriam os romanos, uma traditio. Exemplo, sucessão, causa da morte de coisa sabendo de origem criminosa. Observação, sem necessidade de preço vil. Exige apenas no culposo o vínculo e vínculo negocial. Então, não é condição do tipo penal ser um preço baixo. Isso é só para a receptação culposa. Vamos continuar? Nelson Greer nos diz o quê? Ele vai ventilar uma hipótese engraçada, que de não haver vínculo negocial entre o autor do crime anterior e o receptador. Aí dá a hipótese, olha, na hipótese do indivíduo que se apodera de uma coisa atirada fora pelo ladrão, que está empreendendo fuga com pleno conhecimento da sua origem criminosa. Interessante, né? Então, está descartada aí a necessidade de preço vil e de vínculo negocial. Continuando, Bittencourt diz: a receptação descrita no caput apresenta a curiosidade de ser tipo misto alternativo e, ao mesmo tempo, cumulativo. Com efeito, se o agente pratica cumulativamente as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar coisa, produto de crime, praticará um único crime. Ocorre o mesmo se influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba, oculte coisa proveniente de crime. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado. No entanto, se o agente praticar as duas espécies de receptação, própria e imprópria, ou seja, primeiro adquire a coisa que sabe ser produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé faça o mesmo, cometerá dois crimes. Nessa modalidade, estamos diante do tipo misto, cumulativo ou não alternativo, como nas circunstâncias antes relacionadas. Continuando aqui na própria. Receber. Aceitar o que lhe é oferecido ou entregue. Receber o que lhe é devido. Entregar. Entrar na posse de coisa que lhe é entregue. Hungria exemplifica. Então, receber a coisa em depósito, ou para guardá-la, ou em penhor, ou para usá-la, conservá-la, consumi-la. Outro núcleo, transportar, fazer transporte de um local determinado para aquele que a havia adquirido. Conduzir, ao ato de dirigir veículo, automóvel, motocicleta, caminhão, etc. Outro, ocultar, dissimular a posse ou detenção da coisa de origem criminosa, escondendo-a. É colocar a coisa em local onde seja difícil encontrá-la ou localizá-la. Noronha nos explica. Exprime a ação de subtraí-la das vistas de outrem, colocando em lugar onde não possa ser encontrada ou apresentá-la por forma que torne irreconhecível, tudo fazendo difícil ou impossível a recuperação. A ação de ocultar pressupõe aquisição ou recebimento. É sucessiva a uma destas, vindo indicar atuação posterior
sobre a coisa que se detém. Vamos lá. Se o sujeito presta a outro auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime, não é receptação. Ele não está adquirindo. Ele sabe que é a origem ilícita, mas ele não está adquirindo, ele apenas está tornando seguro, guardando na sua casa o objeto de alguma maneira. Nesse caso, não é receptação. O que é que vai ser? Favorecimento real, está lá no artigo 349 do nosso fofíssimo Código Penal. Aí vamos agora para alguns núcleos da receptação imprópria. Essa segunda parte, ou influir para que terceiro de boa-fé adquira, receba, oculte, estimula terceiro de boa-fé a praticá-la. Então, a pessoa estava ali, estava nem sabendo da origem, mas o outro sabe, bota na cabeça do sujeito, estimula ele a adquirir aquele bem. Então, é o autor intelectual do crime, é o mediador criminoso. O que é influir? Persuadir, induzir, aconselhar deve ser idôneo. Bittencourt, se alguém influir para que terceiro de boa-fé transporte ou conduza a coisa que sabe ser produto de crime, praticará uma conduta penalmente irrelevante. Para Paulo José da Costa Júnior diz: o agente, ao influir, induzir, aconselhar, terminando por convencer terceiro de boa-fé a ficar com a coisa objeto do crime, não atua como mediador, como sustentador. Não é? É autor intelectual do delito, que comete o crime, mesmo que a sugestão não venha a ser acolhida. Vamos ver aqui esse habeas corpus, que ele vai falar exatamente da questão da, dos tipos cumulativos, né? É, é um habeas corpus lá do STJ que diz o seguinte: mas há também os tipos mistos impropriamente chamados cumulativos, em relação aos quais desaparece a fungibilidade tanto do lugar como ao concurso formal, dando lugar ao concurso formal. A distinção entre tipos mistos alternativos e cumulativos remonta a Benin. Embora haja certa imprecisão doutrinária na formulação dos critérios para reconhecimento do tipo cumulativo, não há dúvida quanto à sua existência. Veja-se, a seguríssima lição de Metzger. No código vigente, por exemplo, o artigo 180 apresenta como a receptação própria e a receptação imprópria tipos cumulativos que dão lugar ao concurso material. Falou Helene Fragoso na sua Reforma da Legislação Penal, um livro já antigo, mas sempre atualizado. Nós temos uma antinomia, né? É um crime acessório. Ele só vai existir se houver um delito anterior, um roubo, um furto, uma receptação, uma receptação não, for um roubo, um furto, uma apropriação indébita, pode ser até uma receptação, a gente vai dar um exemplo aqui. De alguma maneira, ele tem uma origem lícita. Embora irrelevante, a identidade ou a responsabilidade penal do autor do fato criminoso anterior é indispensável que se comprove a existência material do crime. Então, sempre quando a gente tem um processo, a gente precisa, pelo menos, o boletim de ocorrência. Eu, particularmente, não gosto de ouvir a vítima do outro processo. Então, acontece muito quando a gente pega, por exemplo, uma moto roubada, de posse de uma pessoa, não tem nenhuma prova de que aquela pessoa que estava com a moto roubada era quem efetuou o roubo, mas se arrola a vítima do roubo. Bem, eu acho desnecessário se a gente já tiver uma comprovação documental disso, mas aí é uma questão processual e também de liberdade do colega de arrolar ou não, né? Vamos lá. Estamos aqui, olha, dizendo que se houver qualquer caso de isenção de pena, ela não vai aproveitar para terceiros. Está aqui um recurso especial lá do STJ de destaque o fato de o autor do crime antecedente ser isento de pena por força da escusa absolutória prevista no artigo 181, inciso 2,
do Código Penal não afasta a punibilidade do terceiro que pratica a receptação do bem objeto desse delito, segundo disposição expressa do artigo 180, parágrafo 4 do mesmo Estatuto. Peguem aqui, ó, o QR Code e pegue o julgado completo. A gente já adiantou, mas custa nada falar. Favorecimento real é quando você pega a coisa e guarda. Você não participou do crime anterior, você não tem apenas está auxiliando o criminoso. Então, não é um crime contra o patrimônio, mas um crime contra a administração. Não há o ânimo lucrando, ele não está ganhando com isso, certo? Diferente da receptação, que é um crime contra o patrimônio, e há o ânimo de lucrar, né? Ânimo lucrando. A gente criou até uma historiazinha aqui para vocês. Preste atenção, certo? Então, um agente rouba um pedestre em Mossoró e rouba um iPhone. Muito bem. A gente botou iPhone porque realmente é um objeto de alto valor. O agente vende o telefone por R$ 500, veja, um iPhone por R$ 500 para um técnico de manutenção de celular. O técnico sabe que é roubado. Que coisa feia. O técnico troca a carcaça e a tela do iPhone para disfarçar o produto. E vai ali para a feira do Vucu Vucu. Para os que não são de Mossoró, a feira do Vucu Vucu é um local que, infelizmente, é muito comum você ter locais, ter vendas de objetos fruto de algum roubo, algum furto, né? Então ele vende o aparelho por R$ 1.500 para um comerciante. Veja, nós tivemos a primeira receptação. E esse comerciante sabe que um iPhone não é 1.500, paga pelo valor. Também tem outra receptação. Aí vem aquela pergunta: é possível a receptação da receptação ou receptação em cadeia? César Roberto Bittencourt disse: tanto é produto do crime o resultado do crime originário, como daquele que provém do intercorrente receptação. No entanto, se na cadeia criminosa houver aquisição ou recebimento por terceiro de boa-fé, estará configurada uma solução da continuidade. Então, se alguém nessa linha de desencadeamento ele tiver de boa-fé, não vai mostrar a cadeia de receptação. Mas naquele nosso exemplo, que nós trouxemos aqui, houve duas receptações sucessivas, porque era preço fora do mercado e tem alguma característica mesmo de roubo, enfim. Nelson Griano vai dizer o seguinte: é perfeitamente possível a receptação da receptação, isso é, da mesma coisa pode ser objeto de receptação sucessivas. O que faz mistério é que a coisa seja proveniente de crime. E este não é apenas o crime originário, senão também o intercorrente receptação. Como eu falei para vocês, tem que ter um crime anterior, pode também ser uma receptação. A classificação doutrinária é um tipo misto cumulativo e alternativo. Se praticar a modalidade própria ou imprópria, serão dois crimes, como a gente já explicou. Ele é um crime comum, qualquer um pode ser vítima, qualquer um pode cometer. Ele é doloso, comissivo ou omissivo impróprio, cura do garante, material, impróprio formal, instantâneo, adquirir, receber, permanecer, transportar, conduzir ou ocultar, monte subjetivo, pluto subsistente e não transeunde. Você já sabe desse de coito salteado, permanente porque ele se protrai no tempo nas questões do núcleo. É, transportar, conduzir, ocultar, é instantâneo em adquirir, receber. Ele é monissubjetivo, pode ser cometido por uma única pessoa, plurissubsistente, que ele tem vários atos que se realiza no intercrimes e não transeunte, que ele não vai deixar vestígio. Sujeitativo, qualquer pessoa, exceto coautor e partícipe do crime anterior sob pena de pós-fato impunível, que será mero exaurimento. Inclui-se o proprietário. Parágrafo 1º, crime próprio, comerciante ou industrial. A gente vai ver uma figura especial que é um subtipo qualificado, onde existe a qualidade de comerciante industrial, tá certo?
Sujeito passivo, o mesmo do crime anterior. Então, é a vítima do crime de roubo, de furto, de estelionato, de apropriação indébita, enfim. A receptação é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveu a coisa. É possível o proprietário ser sujeito ativo do delito. E aí, pessoal? Que perguntinha, viu? É possível o proprietário ser sujeito ativo do delito? Vamos aqui ver o que é que Damásio vai nos responder. Então, o professor Damásio de Jesus, que eu tive a felicidade de ser aluno dele, disse: supõe-se o caso de o sujeito realizar contrato de penhor com terceiro. Entrega-lhe como garantia um relógio que venha a ser furtado. Imagine que o ladrão ofereça o relógio ao credor, que imediatamente percebe ser de sua propriedade. Com finalidade de frustrar a garantia pignoratícia, o proprietário compra por baixo preço o objeto material. Para nós, responde por delito de receptação, tendo em vista que está adquirindo em proveito próprio coisa que sabe ser produto de furto. Ok? Interessante, né? Esse exemplo, professor Damaso. Objeto material é patrimônio público ou privado. Coisa, produto de crime. Natureza acessória, parasitária, como eu já disse. Tem que ter um crime anterior. Nas palavras de Hungria. Inclui-se a posse, somente coisa alheia móvel, independente de sofrida modificação. Está fora ser humano. Então, se no caso for um defunto, um corpo de uma pessoa, nós vamos não ter uma receptação, mas vamos ter uma destruição, subtração, ocultação do cadáver. Vamos lá ver o texto do artigo 211. Destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele, exceto pertencente à instituição, que aí vai ter valor econômico. Algumas universidades eles têm um cadáver que ele vai ter valor econômico, mas vamos lá, adiante. Direitos reais e pessoais, instrumentos do crime, certo? Afora. Favorecimento pessoal, a gente já falou, né? Auxiliar ou subtrair a ação de autoridade pública. Autor, aí já não são as coisas, não é o produto do crime, é o autor de crime e que é combinada a pena de reclusão. Imóvel, pode ser? Vamos ver o que aqui a Hungria nos diz. Um imóvel não pode ser receptado, pois a receptação pressupõe o deslocamento da res, do poder de quem ilegitimamente a detém para o receptador, de modo que tornar mais difícil a sua receptação por quem de direito. Bem juridicamente protegido, óbvio, é o patrimônio. Tá certo? Vamos nem nos deter muito aqui. Consumação em tentativa. Vamos lá. A receptação própria. Temos dois tipos de receptação aqui, né? A própria, consuma-se efetiva tradição da coisa proveniente de crime material. E tentativa é admissível, fracionamento em frase executória, porque é plurissubsistente, como a gente falou. Acordo com ladrão não constitui tentativa, certo? Sim. Vamos lá. A receptação imprópria, consumação. Influência exercida pelo sujeito ativo, formal. Contra Greco, a influência tem que ter a força de convencimento. Nesta ótica, admite-se a tentativa. Tentativa, em sentido formal, é inadmissível. Vamos ver essa noticiazinha aqui, ó. Polícia Civil encontra desmanche de veículo e prende homem em flagrante em Campinas. A Polícia Civil encontrou na terça, dia 9, um desmanche de veículos no bairro Satélite Íris, em Campinas. O homem foi preso em flagrante. No barracão, agentes de segurança encontraram uma carga roubada de uma empresa de varejo e várias peças de carro. Está aqui o QR Code. Aponte e pegue. Adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda ou, de qualquer forma, utilizar em proveito próprio alheio no exercício da atividade comercial e industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Olha, estamos aqui diante de um subtipo qualificadora
de, da receptação, que exige uma qualidade do sujeito. Eu até grifei aqui, ó, exercício da atividade empresarial ou industrial. Pretende enfrentar com seriedade os conhecidos desmanches de carro. Isso é um problema onde a gente vai. Seja a cidade grande ou pequena, se um policial estiver sem fazer nada e quiser fazer um flagrante, basta ir para uma sucata. Com raras exceções, as sucatas, elas vão ter um problema ou outro. Então, a pessoa chega lá na sucata, vai ter algum ilícito. Lógico que a gente tem várias sucatas e prestam excelentes serviços, mas tem muitos que, infelizmente, não respeitam a origem do produto, tá certo? Então, vamos continuar aqui, ó. É um tipo autônomo ou derivado. Críticas. Alberto Silva Franco nos disse o seguinte: fosse a convir que o tipo, tal como foi estruturado, expressa uma péssima qualidade técnica de composição tipo. Eu concordo com o Dr. Alberto Silva Franco, até porque nós temos vamos dizer, uma mania agora de fazer tipos de conduta variada. Ele quer pegar, não quer evitar todo tipo de tentativa, né? Mas vamos lá. Damásio de Jesus, coisa de figura típica autônoma, com 6 verbos que não estão no caput, repete 5 condutas e aparece 2 elementos subjetivos do tipo. Veja a lambança técnica, né? Mas é muito comum no legislador penal. Já Guilherme de Souza Nucci, ele tem outra ótica. Ele diz: a simples introdução da conduta nova, aliás, típica do comércio clandestino de automóveis, não tem um condão de romper o objetivo do legislador de qualificar a receptação. Vamos lá. O sujeito ativo, nesse caso, ele já exige uma qualidade especial, porque ele vai ser comerciante ou industrial. Os verbos são adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, tem depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda e utilizar. Tais condutas têm que estar direcionadas à obtenção do proveito, para si ou para outra, tendo ambos lucrando. No exercício da atividade comercial e industrial, pressupõe o quê? Habitualidade. Obviamente que a gente vai ter que encontrar aqui a habitualidade, porque não se torna um comerciante com a única venda, tá certo? Então temos que encontrar, demonstrar e apontar a habitualidade. Vamos lá para a conduta típica. Tem depósito. Armazenar, guardar, conservar coisa recebida, gratuito ou oneroso, produto de crime, retendo e conservando em proveito próprio ou de terceiro. Desmontar, desarmar determinado mecanismo, invenção, veículo, computador ou qualquer outro aparato, separando as respectivas peças total ou parcialmente. Montar, encaixar ou arrumar determinados componentes, cada qual em sua posição funcional, cujo somatório representará outro objeto, artefato ou instrumento resultante do conjunto harmonioso de peças previamente elaboradas, normalmente para essa finalidade. Remontar. Montar novamente, ou seja, o objeto já tinha sido montado uma vez, estando pronto para o uso quando foi desmontado. Vender. Alienar algo a alguém por um preço convencionado, trocar, no caso, por dinheiro, a coisa produto de crime. Expor à venda, exibir, mostrar a coisa de origem criminosa com a finalidade de transferir a terceiro, mediante determinado pagamento, colocar em exposição objeto material, produto de crime, para atrair comprador. Utilizar, fazer uso de coisa, usar, aproveitar, ganhar, lucrar, empregar de qualquer modo. O professor Damásio de Jesus vai dizer, realmente, nos termos das novas redações literalmente interpretadas, se o comerciante devia saber da proveniência ilícita do objeto material, a pena de reclusão de 3 a 8 anos. Preste atenção, qual é a pena? 3 a 8 anos. Se sabia, só pode subsistir o CAPT. Reclusão de 1 a 4 anos. A imposição da pena maior ao fato de menor gravidade é inconstitucional. Veja, ele deveria, que ele efetivamente sabia.
respeitando os princípios da harmonia e da proporcionalidade. Bittencourt vai nos dizer o seguinte: o princípio da proporcionalidade exige o respeito da correlação entre a gravidade da pena e a relevância do dano ou perigo a que o bem jurídico protegido está sujeito, e, particularmente, a importância do próprio bem jurídico tutelado. Praticar no exercício do comércio é um maior desvalor, devendo ter maior censura penal. As elementares sabe, dever saber, de cunho normativo repetido, não identificando o dolo, que a partir da teoria normativa pura da culpabilidade é um dolo psicológico, despido de qualquer elemento normativo. Rogério Greco vai nos dizer o seguinte: devemos, pois, no parágrafo 1º do artigo 180 do Código Penal, levar a efeito a chamada interpretação extensiva, a fim de que, nele, compreender não somente o dolo eventual, mínimos, como também o dolo direto, plus. Então, nós temos aqui um julgado, está muito ruim de ler, viu, pessoal? Por isso que a gente. Vamos aqui ler. Então, é do STF que diz: receptação simples, dolo direto, e receptação qualificada, dolo indireto eventual. Combinação de pena mais leve para o crime mais grave. Artigo 180, capta. E de pena mais severa para o crime menos grave. Artigo 180, parágrafo 1º. Transgressão pelo legislador dos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização in abstrato da pena, limitações materiais de que se impõe a observação do Estado, quando da elaboração das leis. A imposição de Alberto Silva Franco, a posição de Alberto Silva Franco, Damásio de Jesus e de Celso Roberto, Roberto Júnior e de Fábio Delmanto, família Delmanto, muito boa. A proporcionalidade como postulado básico de contenção dos excessos do poder público, o dual process of law, em sua dimensão substantiva. Constituição Federal, artigo 5º, inciso 54. Doutrina precedente à questão das antinomias aparentes e reais. Critério de superação interpretado ad rogação, abrogante, excepcionalidade, utilização sempre da interpretação corretiva, ainda que deste resulte pequena modificação no texto da lei, medida cautelar deferida. Fala, meu Deus, tá muito ruim de ler, mas custa nada você apontar aqui, ó, o QR Code, você pega o julgado completo. Aos que quiserem também tá a referência aí, e pega completo, tá certo? E vai desculpando aqui seu professor. A gente só quer dar o melhor. E às vezes não consegue. Tá bom? Mas vamos para frente. Equiparação, parágrafo 2º. Equipara-se a atividade comercial para efeito de parágrafo anterior qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Então, prescinde de formalidade. Não precisa estar escrito na junta comercial, não precisa ter contabilidade, não precisa ter contrato social, não precisa nada disso. Tá bom? Fora quem exerce atividade industrial irregular ou clandestina. Por quê? Porque falou apenas comercial. Se for industrial, tem que ser regular, pelo princípio da literalidade da interpretação restritiva da lei. Tá bom? Classificação doutrinária do artigo 180, parágrafo 1º, é um crime próprio contra o sujeito ativo, comum, sujeito passivo, doloso, comissivo ou omissivo impróprio, de dano material instantâneo, nos verbos adquirir e receber, permanente, tem depósito expor à venda e ocultar, monossubjetivo, produto subsistente e não transeunde, vai deixar vestígios, precisa da perícia. Certo? Consumação, quando a gente efetivamente adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda e de qualquer forma utiliza em proveito próprio à lei no exercício da atividade comercial e industrial, coisa que deve saber ser produto de crime. Tentativa, lógico que é possível, porque é um crime plurissubsistente. Objeto material, coisa móvel, produto do crime. Nelson Guerra diz: o imóvel não pode ser receptado
pois a receptação pressupõe um deslocamento terrestre. Já fizemos essa mesma situação anteriormente. Bem juridicamente protegido é o patrimônio. Vamos para frente. Passo terceiro, a receptação culposa. Isso daqui muita gente se enrola. Muita gente se enrola, chega lá na audiência chorando, não sabia, não dava conta. Olha, doutor, eu sou um honesto, é porque eu estava querendo comprar aquela botinha, porque eu estava querendo comprar isso, eu não sabia, não dava conta. Tem conversa não. A lei já deu alguns indícios que você poderia, com o dever de observação do homem médio, ter detectado. Mesmo que você não tenha dó. Vamos lá. Parágrafo terceiro. Adquirir ou receber coisa que, por sua natureza e pela desproporção entre o valor e o prejuízo, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir obtida por meio criminoso. Detenção de 1 mês a 1 ano, ou multa, ou ambas as penas. Um indício específico da culpa. Vamos ver lá, ó. Natureza da coisa. Então, aquela coisa ali não é vendida normalmente. Não é vendida normalmente assim, pelo menos na rua, naquela circunstância. Desproporção entre o valor e o preço. Está muito barato. Qual o valor do mercado? Você tem que procurar saber o valor do mercado. Condições de quem oferece. Aparência, idade, condição. Então, são pessoas, vamos dizer, às vezes são pessoas com baixa aquisição, baixo poder social, desculpa, baixo poder aquisitivo. Aí a gente já tem que desconfiar. Às vezes está com um produto muito caro. Tem que saber. Às vezes ele pode ter. Uma pessoa pode ter doado, ele está vendendo. Mas é importante que se saiba. Uma pessoa aparentemente faz uso constante de droga. Eles acabam ficando com estereotipo. Né? Às vezes é uma pessoa em situação de rua. Então, tem que saber. Saber pode ser origem ilícita, como pode ser ilícita. É importante que se saiba. Então é muito bom a gente ter cautela. Representa a imprudência e negligência. Investiga se o agente teve o dever de cuidado para atestar a reprovabilidade. Ney Teles, Ney Moura Teles vai nos dizer o seguinte: peças isoladas ou acessórios de veículo automotor oferecidos na rua ou de porta em porta por não comerciante ou desconhecido são coisas que, por sua natureza, devem ser presumidas obtidas criminosamente. Vamos ver aqui, ó, lá do nosso Tribunal de Justiça de Rondônia. Não conheço, mas tenho vontade de ir lá. Vamos pegar aqui uma apelação. No dia 17 de outubro de 2013, por volta das 14 horas, na cidade de Corumbiara, Claudinei Benedito, deve ser da Silva, deve estar grafado errado daqui, subtraiu para si uma máquina de lavar, uma centrífuga, um armário de madeira, um balcão de madeira, lima de mesa de madeira com duas cadeiras. Deve ser uma mesa de madeira com duas cadeiras. Uma cama de casal com colchão. Uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um aparelho de DVD, fazendo o valor total de R$ 700. R$ 700 nunca valeu isso. Pertencente à vítima, Márcia do Nascimento Souza. Segundo foi apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por um período e se separaram. No dia dos fatos, após a separação, a vítima deslocou-se até a cidade de Cerejeiras e, quando retornou, não encontrou seus pertences, pois o réu os havia vendido. Infere-se ainda que a vítima os havia adquirido, os referidos bens, antes de conviver com o denunciado. Aí, certamente, o sujeito querendo se separar, querendo dar algum motivo, vendeu tudo bem baratinho, né? Vendeu tudo bem baratinho. Aí Claudinei foi lá e aí vamos ver o segundo fato, né? Vamos ver aqui a continuação. Continua aqui o julgado, certo? Claudinei foi quem vendeu, tá bom? Vamos continuar aqui. No dia 17 de outubro, lembrar que o primeiro fato foi no dia. Peraí, o primeiro fato foi no dia 17 de outubro. Aí continua no mesmo dia, após a ocorrência do primeiro fato, nessa cidade e comarca de Cerejeira. Egnaldo
Daniele Costa adquiriu em proveito próprio uma máquina de lavar, uma centrífuga, um armário de madeira, um balcão de madeira, uma mesa de madeira, com duas cadeiras, uma cama de casal com colchão, uma geladeira, um fogão, um botijão de gás e um aparelho de DVD pertencente à vítima Márcia do Nascimento de Souza, em que pese também tratasse de produto de crime pelo valor de R$ 400. Em meio das peças informativas que, após praticar o crime descrito no primeiro fato, Claudinei vendeu os pertences à massa ao denunciado Egnaldo, em troca de R$ 400 e uma paranga de crack. Paranga é como se fosse uma pequena pedra de crack, né? Uma grande pedra de crack, ok? Aí vamos lá. Aí a gente vai ter aqui a situação de um perdão judicial. Na hipótese do parágrafo terceiro, se o criminoso é primário, no caso de que é de receptação culposa, né? É primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Se houver realmente a primariedade, e se for um crime culposo, o juiz pode deixar de aplicar a pena, certo? É um direito pouco subjetivo do indivíduo, tá bom? Não é uma faculdade do juiz. Na receptação dolosa, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 155, ou seja, é o mesmo tratamento do furto privilegiado, coisa de pequeno valor e primário, tá bom? A forma majorada. Tratando-se de bens do patrimônio da União, Estado, do Distrito Federal, do município e de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, empresa concessionária do serviço público, aplica-se em dobro a pena prevista no caput desse artigo, certo? Porque os bens públicos ele tem uma serventia para o público do modo geral e o prejuízo ele acaba se coletivizando de maneira mais danosa. Vamos pensar assim, um aparelho de televisão de uma escola, um projetor de uma escola. Quantos alunos vão ser prejudicados nisso? E a pessoa vai lá e faz a receptação. Então tem que pensar nesse sentido, tá bom? A Nelson Gria criticou a pena exagerada. Em código algum figura a receptação como pena a prioristicamente mais grave do que daquele que se pode provir. E prosseguia. No direito brasileiro, a tradição constante foi no sentido de menor punibilidade da receptação em confronto com o crime de que deriva. Olha, tem que ter o efetivo conhecimento da natureza pública do bem receptado. Então, se eu adquirir, sabendo que, por exemplo, uma cadeira dessa não pode ter sido alvo de algum negócio, alguma aquisição, mas eu sabia deliberadamente que foi fruto de um crime. Aqui é a foto do 8 de janeiro, aqui é a cadeira dos ministros do Supremo, né? Então, é lógico que se sabe que isso daí é uma receptação com aquela pena majorada, tá bom? Caso de aumento de pena, se a receptação for de fios, cabos ou equipamentos utilizados para o fornecimento e transmissão de energia elétrica ou de telefonia, transferência de dados ou cargas transportadas em modais logísticos ferroviários ou metroviários, aplique-se em dobro a pena prevista no caput ou no parágrafo 1º deste artigo, conforme o caso. A gente sabe que quando se faz um crime dessa natureza, você também potencializa muito o prejuízo. Por quê? Nós vamos ter uma quebra no fornecimento de energia, vamos ter uma quebra de transferência de dados, e hoje tudo se passa por energia, transferência de dados, e também tem a questão de fornecimento de materiais através dos transportes ferroviário ou metroviário, tá bom? Vamos ver algumas disposições gerais. Primeiro, o código ele isenta algumas pessoas por uma questão de política criminal. Ele entrega ao direito civil e entrega para a própria resolução no âmbito, às vezes, até doméstico, essa questão aqui, certo? Então, é isento de pena quem comete qualquer crime previsto nesse título. Qualquer crime é qualquer crime. Se chama furto, roubo, receptação, apropriação, sequestro, extorsão mediante sequestro, aliás, certo?
qualquer crime previsto nesse título em prejuízo de cônjuge, na constância da sociedade conjugal, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja ele civil, natural, legítimo, é do tempo da carochinha, não existe mais não isso, tá certo? Prioriza a harmonia e a integridade dos laços familiares, assegurando a imunidade absoluta ou relativa. Não comunica para terceiros, tá bom? Nelson Grego diz, por motivo de ordem política, ou seja, em obséquio ao interesse de solidariedade e harmonia no ciclo da família, as legislações penais, em geral, declaram absoluto ou relativamente impunível os crimes patrimoniais quando praticados sine vista ou de minius, entre cônjuge ou parentes próximos. Já o direito romano, fundado no princípio então vigente da copropriedade familiar, decidia pelo descabimento do ato fútil quando o furto era filho ou cônjuge do lesado. Com a abolição de tal princípio, na ulterior evolução jurídica, devia ter desaparecido a excepcional imunidade penal, mas, em outro argumento, passou-se a justificar a persistência desta, a conveniência de evitar ensejo à cisânia, a violação da intimidade e ao desprestígio da família, o interesse de preservá-la ao ódio recíproco entre seus membros e ao escândalo lesivo da sua honorabilidade. Toda família se empenha em encobrir a má conduta das suas ovelhas negras. Não deve ser sacrificado ao interesse do incondicional punição do crime lesivo do patrimônio simples e exclusivamente tais, ok? A imunidade é absoluta, a excusa absoluta pessoal não exclui o crime, impede somente a aplicação da pena às pessoas relacionadas no dispositivo. Se for feito em coautoria, o coautor responde, não tem nenhum problema. Cônjuge, na constância da sociedade conjugal. Na constância da sociedade conjugal, o período que vai da realização do casamento até sua efetiva dissolução. Concubinato dá direito à imunidade. E aí, galera, a pessoa vive junta, amaziada, amancebada, em estado marital, serve. Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que o concubinato, companheirismo, casamento religioso sem efeitos civis ou união estável, bem como o cônjuge separado ou divorciado, não dá direito à imunidade do crime. Neste caso, o direito civil não atinge o penal. A anulação não retroagirá. O fato de o Estado reconhecer na união estável a existência de uma família, para efeito de conferir proteção civil, não pode ser estendido ao direito penal, disse o procurador de Justiça aposentado do Rio Grande do Sul e advogado César Roberto Bittencourt. Rogério Sanches Cunha, promotor de Justiça de São Paulo, disse: tendo em vista o objetivo da escusa absolutória, manutenção da harmonia familiar, aqueles que vivem em união estável dela poderão se beneficiar, já que o artigo 226 do parágrafo 3º da Constituição Federal dispõe que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. A imunidade absoluta. Então, vamos pegar aqui os ascendentes e descendentes, seja ele parente legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Então, não há grau de limitação. Então, pode ser parente afim, sogra, cunhado, genro. Nesse caso, não são alcançados pela imunidade, tá certo? Então, a sogra vai responder. Se a sogra se sequestrar, ela vai responder, tá bom? Artigo 182. Somente se procede mediante representação se o crime previsto nesse título é cometido em prejuízo do cônjuge desquitado ou judicialmente separado, de irmão, legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho com o qual o agente coabita. Precisa de uma representação que é uma condição de procedibilidade. Aí vai ter uma imunidade relativa. Cônjuge desquitado, né, judicialmente separado. Separação de fato está
excluído da relação, pois, nesta hipótese, estará configurada a imunidade absoluta disciplinada no artigo 181, na medida em que a separação de fato não rompe juridicamente o vínculo matrimonial. Irmão legítimo e ilegítimo. Diferente que se trata de irmão bilateral. Pode ser irmão germânico, né? Mesmo pai, mesma mãe, ou unilateral, que tenha um pai ou a mãe em comum. Se incluir terceiro, a ação será pública incondicionada. Tio sobrinho com quem o agente coabita. Tem que coabitar, morar no mesmo teto, com ânimos duradouros. Não há necessidade de ser na mesma residência. A coabitação anterior ou posterior ao fato é indiferente para configurar a coabitação exigida. Então, vamos ver aqui, pessoal, esse dispositivo do Estatuto do Idoso, artigo 95. Crimes definidos nessa lei são ação pública condicionada, não se aplicando o artigo 181 e 182 do Código Penal. Veja bem a inutilidade desse artigo. Primeiramente, nós aprendemos, lição comezinha, que basta o Código Penal silenciar que ele já se torna um crime público incondicionado. Apenas quando há exigência da queixa ou da representação é que ele vai se tornar, no caso, ação penal privada ou ação pública condicionada à representação. Muito bem. Depois, a gente vê no artigo 81, 82, 181 e 182 do Código Penal uma referência explícita a este título do Código. Este título do Código. Então, ele não se estende, ele não se espraia para outros ramos, outros diplomas legais. Tá bom? Então, é um dispositivo realmente desnecessário. O artigo 183 diz: não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa, ao estranho que participa do crime e se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, exclusão da imunidade ou privilégio. Não se comunica ao estranho que eventualmente participe da prática do crime. Artigo 183-A. Nos crimes que se trata esse tipo, quando cometidos contra a instituição financeira e os prestadores de serviços de segurança privada, de que trata o Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras, as penas serão aumentadas de um terço até o dobro, tá certo? Porque são realmente vítimas muito visadas. Então, pessoal, o que nós temos para falar sobre a parte de não só de receptação, mas também a parte de patrimônio de modo geral, os crimes contra o patrimônio, é isso daí. Deixa a mesma recomendação que a gente sempre deixa aqui. Continue estudando pelos códigos, não fique só na aula expositiva, se aprofunde, porque afinal de contas, nós estamos numa profissão de concorrência. Vale quem sabe mais. Então, saiba mais do que o seu colega. Pega o livro, passa você se habilitar e pegar aquela sua vaguinha de estágio, sua vaga do concurso, tá certo? Fica à vontade. Se você tiver alguma crítica, alguma coisa, alguma sugestão, por favor, bota aqui nos comentários, que com certeza a gente não vai deixar batido. Compartilhe esse conteúdo para quem você acha que vai ser útil. Muito obrigado e fiquem com Deus.